Projeto de Consciência Global é uma pesquisa inovadora, conduzida por cientistas da Universidade de Princeton, que busca compreender se a consciência humana coletiva pode influenciar o mundo físico de maneira mensurável. Criado no final de 1990, esse experimento utiliza geradores de números aleatórios para detectar possíveis padrões anômalos que possam estar relacionados a eventos de grande impacto emocional e psicológico na humanidade. A hipótese central do projeto de consciência global é que a mente humana, quando focada coletivamente em um evento significativo, pode afetar de maneira sutil a aleatoriedade dos geradores de números. Essa ideia sugere que a conexão entre consciência e matéria, algo que desafia os paradigmas tradicionais da ciência, mas que está em consonância com alguns conceitos da mecânica quântica e da psicologia transpessoal. Se você gosta deste tipo de conteúdo, já deixe o like. A sua contribuição é muito importante e nos motiva a trazer mais conteúdos transformadores. Precisamos de mais pessoas como você para um grande processo de influência coletiva na realidade. Meu nome é Satya e vamos ao conteúdo. O projeto de consciência global opera através de uma rede global de geradores de números aleatórios, distribuídos em diversos locais do planeta. Esses dispositivos, baseados em princípios físicos quânticos, são projetados para produzir sequências de números puramente aleatórias. Em condições normais, os resultados dos geradores de números aleatórios seguem padrões estatísticos previsíveis, sem nenhuma estrutura organizada ou correlação aparente. Os pesquisadores do projeto de consciência global monitoram esses geradores de números aleatórios continuamente, registrando os dados para posterior análise. Quando ocorre um evento de grande repercussão global, como ataques terroristas, desastres naturais, eleições históricas ou celebrações mundiais, a equipe analisa se houve alguma anomalia estatística nos padrões de números gerados. Se um número significativo de geradores de números aleatórios apresentar desvios incomuns em suas sequências, isso poderia indicar que a consciência humana coletiva tem um impacto mensurável sobre a aleatoriedade do sistema. Para avaliar os resultados, os pesquisadores utilizam sofisticadas análises estatísticas, comparando os períodos de eventos significativos com os períodos normais. Caso as flutuações sejam sistemáticas e repetidas ao longo do tempo, a hipótese de que a consciência pode influenciar os sistemas físicos ganha força. Desde o início do projeto, diversos eventos globais foram estudados, revelando padrões que parecem desafiar o acaso. Alguns dos momentos mais significativos analisados pelo projeto de consciência global incluem, em primeiro lugar, ataques de 11 de setembro de 2001. Poucas horas antes dos ataques às Torres Gêmeas, os geradores de números aleatórios começaram a apresentar padrões estatisticamente incomuns, sugerindo a possível antecipação inconsciente do evento por toda a consciência coletiva. O segundo foi o tsunami no Oceano Índico em 2004, pouco antes e depois da tragédia que vitimou centenas de milhares de pessoas. Os dados demonstraram flutuações estatísticas que indicavam o impacto de comoção global dos geradores de números. Terceiro, a morte da princesa Diana em 1997. Durante os dias de comoção mundial, causada pelo falecimento da princesa britânica, os geradores de números aleatórios registravam variações anômalas. Quarto, celebração da virada do milênio em 2000. Durante a passagem de ano,
com milhões de pessoas ao redor do mundo compartilhando sentimentos coletivos de esperança e renovação, observou-se um desvio estatisticamente significativo na aleatoriedade dos números. Quinto, eleições presidenciais americanas de 2008 e 2016. As eleições presidenciais nos Estados Unidos, que geram grande tensão emocional, também apresentaram padrões incomuns nos geradores de números. Sexto, oração global realizada em 2020. O evento afetou os geradores de números e também a frequência de ressonância Schumann. A recorrência de padrões fora do esperado desafia explicações convencionais e sugere que a consciência pode estar de alguma forma conectada a sistemas físicos. Os achados do projeto de consciência global levantam questões profundas sobre a natureza da realidade. Há possíveis explicações para os resultados do experimento, a começar pela hipótese da consciência quântica. A hipótese da consciência quântica é uma teoria revolucionária que sugere que os processos quânticos podem estar diretamente envolvidos na origem da consciência. Defendida por físicos e cientistas renomados como Roger Penrose e Stuart Hameroff, essa hipótese propõe que a mente não é apenas um produto da atividade bioquímica do cérebro, mas sim um fenômeno que emerge a partir de interações quânticas dentro das células neurais. Essa ideia desafia os modelos tradicionais da neurociência, que veem a consciência como resultado exclusivo da atividade elétrica e química dos neurônios. O físico e matemático Roger Penrose, vencedor do Prêmio Nobel, argumenta que a consciência não pode ser explicada pelos modelos computacionais tradicionais. Em seu livro The Emperor's New Mind, de 1989, ele sugere que os processos cerebrais não são apenas computacionais, mas que envolvem princípios da mecânica quântica. Uma segunda explicação para a consciência global é a teoria do campo morfogenético, desenvolvida pelo biólogo Rupert Sheldrake. Propõe que a memória e os padrões de comportamento da natureza não estão apenas armazenadas no DNA ou nas redes neurais, mas em um campo invisível que conecta todos os seres vivos. Esse campo, que ele chama de ressonância mórfica, seria responsável pela organização e transmissão de informações entre indivíduos da mesma espécie, possibilitando a aprendizagem coletiva e a influência de padrões passados sobre o presente. Sheldrake sugere que a biologia, a evolução e até a consciência não podem ser explicadas apenas por fatores genéticos e químicos. Em vez disso, ele argumenta que há um campo invisível e interconectado que molda a forma e o comportamento dos organismos vivos. Essa teoria desafia a visão mecanicista tradicional da ciência e abre espaço para uma nova compreensão sobre a interconectividade da vida. Os campos morfogenéticos são padrões invisíveis de organização que guiam o desenvolvimento e o comportamento dos seres vivos. Segundo Sheldrake, os campos morfogenéticos contêm a memória coletiva das espécies. Isso significa que as informações adquiridas por um grupo podem ser transmitidas para outros indivíduos sem contato físico ou genético direto. Cada ser vivo ressoa com esses campos e, ao mesmo tempo, contribui para a sua evolução, criando uma espécie de memória coletiva. A aprendizagem e os hábitos não surgem apenas no cérebro individual, mas são acessados por meio da ressonância mórfica com padrões anteriores. Isso explicaria, por exemplo, como certos comportamentos e habilidades podem surgir simultaneamente em diferentes lugares do mundo.
sem que haja um contato direto entre os indivíduos envolvidos. Um dos exemplos mais conhecidos relacionados à teoria dos campos morfogenéticos é o chamado efeito do centésimo macaco, que inclusive temos um vídeo aqui no canal. Um experimento que sugere a transmissão de conhecimentos sem contato direto. Nos anos 1950, pesquisadores observaram que um grupo de macacos em uma ilha aprendeu a lavar batatas antes de comê-las. Inicialmente, apenas um pequeno grupo fazia isso, mas à medida que mais macacos aprendiam, o comportamento se espalhou rapidamente, e não apenas entre aqueles que tinham contato direto. Estranhamente, macacos de outras ilhas também começaram a lavar as batatas, mesmo sem qualquer comunicação aparente com o grupo original. Esse fenômeno sugere que é um campo de aprendizado compartilhado, que permite que um conhecimento seja acessado coletivamente, mesmo sem a transmissão física ou genética direta. A ressonância mórfica é o mecanismo pelo qual os campos morfogenéticos atuam. Segundo Sheldrake, a natureza possui uma memória. A repetição de padrões cria um arquivo no campo morfogenético, que pode ser acessado por outros organismos no futuro. Os hábitos e a evolução são moldados pela ressonância. Em vez de serem determinados apenas pelos genes, muitos comportamentos surgem devido à influência dos campos morfogenéticos. A conexão entre indivíduos não depende do espaço-tempo. As informações armazenadas nesses campos podem ser acessadas independentemente da distância física entre os seres vivos. Isso significa que a aprendizagem de indivíduo pode facilitar a aprendizagem de outros, mesmo que estejam em locais completamente diferentes. Uma terceira explicação para a consciência global é o conceito de inconsciente coletivo, desenvolvido pelo psicólogo suíço Carl Gustav Jung. É uma das ideias centrais de sua psicologia analítica. Jung propôs que, além do inconsciente pessoal, contém experiências individuais reprimidas ou esquecidas, existe também um nível mais profundo da psique, que não pertence a um único indivíduo, mas é comum a toda a humanidade. Este nível profundo, chamado de inconsciente coletivo, é formado por arquétipos, padrões universais de pensamento, comportamento e símbolos que moldam a experiência humana. Essa teoria revolucionou a psicologia, ao sugerir que nossa mente não é apenas um produto das experiências pessoais, mas também carrega memórias e padrões herdados de nossos ancestrais, influenciando nossas emoções, pensamentos e até mesmo a nossa cultura. Para Jung, o inconsciente coletivo é uma camada profunda da mente humana, compartilhada por todas as pessoas, independentemente da cultura, tempo ou local de nascimento. Ele funciona como um reservatório de símbolos, imagens e padrões herdados biologicamente e que se manifestam na psique de todos os indivíduos. Diferente do inconsciente pessoal, que é formado por memórias e experiências individuais, o inconsciente coletivo é inato, ou seja, já nasce com a pessoa e contém elementos ancestrais da experiência humana, moldando como pensamos, sentimos e agimos diante do mundo. Jung acreditava que o inconsciente coletivo tem origem na evolução biológica e psicológica da humanidade. Assim como herdamos características físicas de nossos ancestrais, também herdamos estruturas psíquicas que moldam nossos pensamentos e comportamentos. Essa herança psíquica seria o resultado de experiência acumulada ao longo de gerações, armazenada em um nível de inconsciente. Esse conceito de semelhanças com a ideia de memória genética, defendida por algumas áreas da biologia, que sugere que certos padrões de comportamento podem ser herdados através de gerações. Jung chegou a essa conclusão a partir da sua análise de mitos,
sonhos e símbolos que aparecem em diferentes culturas, sem que haja contato direto entre elas. Ele percebeu que mesmo civilizações separadas por milhares de anos compartilhavam padrões semelhantes de histórias, religiões e crenças, o que indica a existência de um sistema universal subjacente à psique humana. E você, também acredita que nos comunicamos de forma sutil? Então curta, comente e compartilhe. Somos gratos pela sua presença. Ela é muito importante para um grande despertar coletivo. Até o próximo vídeo. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say,